Vou gravar, agora grava. Então, aqui do Google, é, tá, vamos lá. Vamos pensar nesses protocolos. É importante que vocês assistam a aula depois de gravada, tá? A semana que vem eu fico à disposição de vocês para as dúvidas. A gente pode marcar um horário de plantão de dúvidas antes da gente passar para os próximos etapas. É importante a gente fechar bem. Por isso que o material escrito e o material gravado, é importante vocês olharem, fazerem anotações no final de semana, durante a semana, porque vocês vão tendo percepções ali dos atendimentos de vocês, e isso vai ajudar. Nossa, menina, eu comi uma carne agora à noite do que tinha sobrado do almoço, e sabe quando o negócio não desce e fica voltando, doendo aqui? Então, eu tô tomando Milanta, vou tomar direto. Ave Maria. Ai, nossa, eu tava deitado. Sabe quando vem aqueles gases do estômago que parece que trava aqui, dói? Aí, Azia, né? nossa, e eu tô fazendo tratamento, vou ter que tomar aquele antibiótico para bactéria no estômago. Eu tô usando a ferramenta do Google, tá? E aí tudo que a gente vai falando, Ela ele vai gravar. ele já vai digitando, tá? Facilita bastante pra gente. Nossa. Então, vamos lá. De incontinência urinária, o que que é importante para vocês? Quando vocês falam de incontinência urinária, de tratamento de fisioterapia para incontinência urinária. A incontinência urinária, a força, percepção do paciente. Então, você já vai direto pro que você vai ter de alteração, né? Mas primeiro a gente tem que identificar que tipo de incontinência que é, Ai, né? sim. As situações em que a perda de urina acontece, se é uma perda ao esforço, se é uma perda de urgência, se é esforço e urgência, no caso de mista, tá? E com base nessas alterações, né, do que a pessoa traz para a gente vai identificar a história dela com relação a esses sintomas. De incontinência urinária, se a gente pensar de incontinência urinária de esforço, o que que a paciente pode ter de alteração no assoalho pélvico? De incontinência urinária de esforço. O que que ela pode ter de alteração? Vamos lá. O que que vocês normalmente identificam de alteração no assoalho pélvico de uma mulher que tem incontinência urinária de esforço? Tensão. Tensão, tá? Tensão. Tensão é fraqueza, né? Você pode achar hipotonia também, Uhum. né? Só que são casos diferentes, né? E o que que pela história da paciente faz vocês pensarem que aquela mulher pode ter tensão no assoalho pélvico? Pensa comigo agora. O que que ela traz na história dela que fazem você pensar que ela tem tensão naquele assoalho pélvico? Tensão. Tá, Na vamos na pensar. história de vida dela ou assim, observando corporalmente? Olha, tudo. Se ela tiver infecção urinária de repetição, você já pode imaginar que ela tenha um assoalho mais hiperativo, que a gente chama. Se ela tiver constipação, você já pode imaginar que ela tem um assoalho pélvico hiperativo. Se você perguntar para ela quantas horas ela fica sentada, ela tem um assoalho pélvico mais hiperativo. Se ela fizer um esporte tipo ciclismo,
ela já Uhum. tem um assoalho pélvico mais hiperativo. Se ela tiver cólica menstrual, dor na relação, ela já tem um sinal de ter um assoalho pélvico mais tenso, mais hiperativo. Se ela tiver dor lombar, dor sacroiliaca, dor lombociatalgia, né? Toda dor leva a aumento de tônus na região da pelve, né? Dor nessa região. Não necessariamente precisa ser dor perineal, mas a cólica menstrual, a dor lombar, também envolve a região pélvica. Então, toda dor gera tensão e isso pode se refletir no assoalho pélvico dela também. Uhum. Então, que hábitos miccionais que fazem com que a pessoa desenvolva tensão? Hiperatividade? Antes disso, que comportamento? O segurar, o prender o xixi por muito tempo. Exatamente, o prender o xixi por muito tempo. Então, se ela tem o hábito de ficar muito tempo segurando o xixi, então você já sabe que esse comportamento ele também está relacionado com o aumento dessa tensão, tá? O que você colhe da história dela que fala em favor dela ter uma hipotonia do assoalho pélvico? Repete a pergunta, Isis. Oi? Repete a pergunta. Ah, então o contrário. Quando a paciente traz uma história para você e que faz você pensar que ela tem uma hipotonia no assoalho pélvico, o que da história dela que faz você pensar que ela tem uma hipotonia? Uma fraqueza. Que é uma fraqueza, né? A tensão também é uma fraqueza. Por exemplo, a mulher que chega para mim e fala assim: Ah, eu já tive 2 filhos de parto normal. O que eu penso que posso encontrar nesse assoalho pélvico dela? Flacidez, hipotonia. Exato, é isso aí, né? Então eu tenho que relacionar a história dela com aquilo que eu posso encontrar no assoalho pélvico. Não quer dizer que eu vá encontrar, mas eu já tenho que, na história dessa mulher, já procurar direcionar para um achado físico, Uhum. tá? Então a história ela não fica perdida, tá? Então, por exemplo, a mulher, o que que causa, quais são as causas de incontinência urinária de esforço? Idade, paridade. Então, quanto mais velha a mulher, quanto mais idade ela tem, quanto maior o número de gestações, quanto maior o número de partos e também a questão do exercício físico com aumento da pressão intraabdominal e com uma sobrecarga na pelve. Esse exercício físico com uma sobrecarga na pelve, ele também pode ser gerador de hipotonia. Quem tem constipação a vida inteira, que faz força para evacuar a vida inteira, você imagina que esse assoalho pélvico seja tenso e fraco. Em alguns casos, você pode perceber que aquele movimento do assoalho pélvico, quando faz a valsalva, na avaliação do assoalho pélvico, vocês testam a valsalva da paciente? Sim. E o que você observa na valsalva? Eu observo a descida, se tem algum órgão que desce. Eu observo também o tamanho da uretra, qual o tamanho que ela fica, e a pressão abdominal que ela coloca. Tá? E um outro dado importante, além disso que você falou, se você tiver uma linha de referência entre os dois isquios, e você, quando ela faz a valsalva, você vê que o assoalho pélvico desce, passando dessa linha imaginária entre os dois isquios, isso quer dizer que ele está descendo, né? Passando da linha. Você já fala assim, tá, então ele parece que está descendo demais. E quando ele Uhum. desce, abre a vulva, abre, você vê esse canal vaginal e você vê às vezes uma bolinha da vagina, quando faz a valsalva, a gente imagina que quando ela está
evacuando, por ela fazer valsalva, ela já gerou essa pressão muito grande lá para baixo. E ao longo dos anos, ela tem o quê? Um aumento dessa elasticidade. Uhum. Tem que ter elasticidade, o assoalho pélvico tem que ter, ele tem que descer e tem que subir. Então, ela faz a valsalva, o ideal é que ele desça e que ele volte. Se ele desce e ele demora para voltar, quer dizer que ele está muito flácido, está muito Uhum. solto esse tecido, né? Se ele desce um pouquinho, mas não passa, e ele volta, tá legal. Se ele desce um pouquinho mais, além daquela linha imaginária, e ele volta, também não tem problema, a princípio, tá? Mas, quando você olha pro abdômen, na valsalva, que ela estufa muito a barriga para fora, você não percebe uma resistência da parede abdominal. Quando você toca a região entre o púbis e o umbigo, na valsalva e na tosse, é importante você colocar a mão ali, no pé da barriga. Porque você vai perceber se quando ela faz a valsalva, a barriga ali está estufando. Se a barriga estiver empurrando sua mão para cima, ela está fazendo um funil no assoalho pélvico, empurrando esse assoalho pélvico para baixo. Se quando ela faz a valsalva, ela segura o abdômen, vê se o assoalho pélvico está muito rígido, se ele não está fazendo movimento. Lembra que tem que ter deformação, mas tem que ter uma deformação que os tecidos trabalhem coordenados. Então, tem que ter o descer um pouquinho, o abdominal abala um pouco, mas é pouco, e aí depois ele retorna. No momento em que ela para de fazer a valsalva, você observa este retorno. E o que, que acontece? Essa avaliação vai me dizer se eu preciso equilibrar o tônus porque está tenso e ela está perdendo xixi, porque o músculo tenso tem dificuldade de contrair, de gerar potência de contração no momento da tosse espirro, tá? Então, o que, que eu vou ter que trabalhar com ela? Se ela tem constipação, se ela passa muito tempo sentada, se ela segura muito tempo o xixi, e se ela perde xixi na tosse e no espirro, o que, que eu vou fazer de orientação para ela? Que eu espero desse assoalho pélvico? Vamos pensar que esse assoalho pélvico é tenso, ela tem a dor na relação também. Mas ela tosse, espirra e perde xixi. O que, que vocês vão fazer para equilibrar esse tônus dessa musculatura? Movimentos circulares, movimentos redondos, movimento de chacoalhar a pelve, como se estivesse balançando. A respiração, movimentar enquanto respira, soltando quase que como uma dança. Se você fizer um movimento do 8 deitado, ele explorando esse movimento enquanto você faz o movimento, você respira, puxando ar, soltando ar, expandindo, alongando, esticando, criando espaço na pelve, ela vai tendo a noção do relaxar. E são coisas rápidas, não é para ficar 10 minutos. É coisa assim, a paciente chegou, você já sabe que ela tem um padrão de tensão. Você traz uma percepção de movimento que solta para que ela tenha consciência do que é esse soltar, coloca na maca e faz seu trabalho de biofeedback de eletroestimulação. Se você antes prepara com esse relaxamento, ela vai perceber a contração melhor se ela é tensa. Porque imagina o seguinte, você trabalha com uma mulher tensa, com essa pelve mais rígida, com o glúteo mais contraído porque ela tem uma retroversão, estou supondo, tá? Ela passa muito tempo sentada, ela segura muito tempo o xixi. Quando ela faz xixi, ela sente que não esvaziou tudo. E no momento que ela levanta, começa a gotejar. Começa a pingar xixi. Então, eu começo a perceber que essa tensão que ela tem no assoalho pélvico, ela não consegue esvaziar toda a bexiga. Por que ela não consegue esvaziar toda a bexiga? Porque a tensão do assoalho pélvico, o corpo entende que aquela tensão
ela vai inibir a contração do detrusor, que é como se ela não quisesse mais fazer xixi. Tá? E aí, no momento em que ela termina de fazer xixi, ela tem a sensação de que não saiu tudo. Às vezes, ela, no levantar, ela percebe que goteja. Às vezes, vai lavar a mão e dispara a vontade de fazer xixi de novo. E aí, ela levanta, vai fazer as coisas dela. Daqui a pouco, vem uma vontade de fazer xixi. Ela vai no banheiro e faz um xixizão. Então, é tão importante essa questão de segurar muito tempo entre as micções, porque esse assoalho pélvico, ele entra num padrão de tensão e ela não tem consciência disso. Só que, se ela perde quando tosse espirra e tem esse comportamento, ela chega no seu consultório e vai lá para a maca para fazer eletro e depois biofeedback, você não deu a noção para ela do que é a possibilidade de entrar em contato com esse relaxamento. E é por isso que todo final da sessão você tem que trazer orientações para essa paciente. O que, que é bacana? Vocês fazerem em PDF cartilhas de orientações para cada perfil de paciente, para que você trabalhe pelo menos umas 5 orientações que são importantes para um assoalho pélvico tenso, para um assoalho pélvico que é flácido, tá? Para que ela possa ir seguindo em casa e trabalhando essa percepção desse relaxamento, ou trabalhando essa percepção da ativação, no caso dele ser flácido, do que vem com a postura, tá? Sempre que eu falar de respiração, de movimentação da pelve, né, uma respiração mais lenta e profunda, eu estou relaxando. Quando eu faço aquela respiração mais nas costelas, de levar o ar para as costas, de crescer, de empurrar o pé no chão, caso você esteja em pé, é para trazer ativação, para despertar mais contração. Então, uma situação é para relaxar, a outra situação é para fortalecer. E você precisa trabalhar isso nos 5 minutinhos da sessão, trazer uma percepção para ela, porque já que vocês fazem a eletroestimulação e o biofeedback, né, logo de cara, assim, já entra nisso, traz uma percepção corporal de fortalecimento ou de relaxamento, dependendo da situação, para que ela vá para a maca com mais consciência do que está acontecendo quando vem a eletroestimulação ou quando ela tem que contrair e relaxar. Vocês estão entendendo um pouquinho esse princípio? Sim. Faz sentido para você, Tânia? Faz sentido para você, Nayana? Vocês acham que é uma coisa possível? Sim, sim. Tá. A gente fala que a pessoa, independente se é mulher, se é homem, a pessoa só vai conseguir mudar comportamento que afeta os sintomas que ela tem se ela se perceber. Quando você traz essas percepções e faz eletroestimulação ou biofeedback nela, ela vai ter muito mais recursos para identificar isso de tensão e de relaxamento, o que, que ela tem que fazer com esse assoalho pélvico, do que se você não trabalhasse essa percepção antes. Então, a gente começa a trazer no tratamento da incontinência urinária situações para ela perceber logo do início aquilo que ela tem que fazer em casa, com base no sintoma dela e quais comportamentos que afetam aquele sintoma dela. Então, por isso que eu tenho que entender os comportamentos que geram tensão, o que da história dela que gera uma hipotonia. Eu tenho que ter condições de avaliar esse movimento do assoalho pélvico. Um assoalho pélvico tenso, ele praticamente não faz movimento. Tá? Essa relação do assoalho pélvico com o abdômen, por quê? Para eu fortalecer, eu vou ter que ativar este abdômen na inspiração. Eu vou ter que manter esse abdômen ali mais contraído quando ela estiver puxando o ar. Tá? E não simplesmente relaxar o abdômen quando eu puxo o ar. Por quê? Porque eu quero trazer ativação na inspiração para ir fortalecendo. Então, a minha respiração
não é mais abdominal. É uma respiração que eu trabalho as costelas para respirar. Tá, Vem na tá inspiração. falhando. Tá falhando. Não estou te ouvindo. Ah, peraí. Tá escutando. Agora ficou mudo. Saiu, foi tudo. Deixa. Deixa a porta para a mamãe, pai, por favor. Tá. Meu áudio aqui tá com problema. Eu acho que foi só a internet que deu uma Oi, tá me ouvindo? sinal. Tá me ouvindo agora? Sim, Sim? sim. Tá. Pode ser também. Aqui essa semana tá bem ruim a internet. Mas qualquer coisa que mudar aí, vocês me avisam, tá? Combinado. Testando, testando, vamos ver. Tá me ouvindo? Pronto. Agora estou te ouvindo. Tá normal agora. Tá normal? Tá, tá ótimo. Vamos ver, não tá gravando. Não tá gravando o. Vamos ver aqui. Digitação por voz. Legenda. Vamos ver. Vamos ver se ele grava. É... tá. Certo. Vamos lá. Não tá querendo escrever aqui. Estranho. Mas vocês estão me ouvindo, então tá bom. Estamos. Sim. Tá. Beleza. A internet está tudo conectado. Tá. Qualquer coisa tá gravado e depois eu vejo como que eu faço, porque ele não tá. Deu uma travada aqui no, na questão de digitação por voz. Tá, vamos lá. Então, o que que acontece, né? Ó, tá vendo? Ele não tá escrevendo. É, parou. É estranho, né? Vai entender. Essas coisas de tecnologia também, quando decide não funcionar, os recursos são ótimos, mas quando decide não funcionar, é complicado, né? Então, o que que acontece? A respiração, para relaxar, é uma respiração mais abdominal. A respiração para fortalecer é uma respiração mais das costelas, na base das costelas. Esse ar que vai nas costas. Esse ar que. Não tá gravando. Esse ar que vai nas costas, o inspirar, abrir as costelas, o soltar o ar, fechar o zíper da calça, aproximar e abaixar as costelas. Então, isso é para fortalecer. Quando você já tem uma regulação de tônus. O que que é essa regulação de tônus? Vocês conseguem me dizer? O que que vocês entendem por essa regulação de tônus? O que que vocês entendem que é uma regulação de tônus? Regulação de tônus. Isso. Os reflexos, alinhar os reflexos, alinhar o movimento. Então, a regulação de tônus, eu entendo o seguinte: quando você tem um assoalho pélvico tenso, você precisa equilibrar esse tônus para conseguir fortalecer. E esse equilíbrio tônico, o que que ele é? Nada mais é de você transferir tensão da onde tem muita tensão para onde não tem.
Normalmente, quando tem um assoalho pélvico tenso, você vai ver outra região que está tensa e uma região que não tem tensão. Como se, para compensar aquela tensão, o corpo distribui essas tensões e vai sempre ter um ponto de fraqueza, de distensão. É como se você pegasse uma bexiga e apertasse aquela bexiga. Não vai ter um ponto que a bexiga vai ficar distendida? Uhum, Sim. E aí a bexiga até fica mais translúcida ali, porque está indo todo o ar para lá? sim. E aquele ponto de tensão, ele vai jogando mais o ar para aquele ponto que está distendendo, não é? Então, se eu imaginar uma bexiga que eu estou apertando e eu vou tirando a mão dali de onde eu estou apertando, o que, que vai acontecer com esse lado que está distendendo? Vai parar de distender porque vai virar da onde eu estava apertando. À medida que eu tiro a mão, começa a virar para aquela região. Então, aquela região que estava estufada, esticada, a bexiga, começa a diminuir porque aquele espaço que estava diminuído começa a aumentar o espaço. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer. O assoalho pélvico está tenso. Às vezes, o abdômen está distendido. Justamente porque o abdômen está tenso. O assoalho pélvico está tenso. Como é que está a tensão no assoalho pélvico? É a tensão do diafragma. Para algum lugar tem que estar indo essa pressão. Ou ela distende para frente, para o abdômen, normalmente é isso que acontece, né? Ou ela faz com que o diafragma não movimente. Se o abdômen estiver tenso demais também, essa pressão vai ser deslocada para cima e para baixo, no diafragma pélvico e no diafragma da respiração. Então, ela vai ter dificuldade de fazer incursão do diafragma. Imagina uma mulher que faz abdominoplastia. O abdômen ficou rígido, tem fibrose, está tudo colado, está tudo denso. Aí você vai palpar a base das costelas, não consegue colocar o dedo, ela tá tudo tão rígido, tão tenso ali, que você não consegue aprofundar os dedos na base das costelas, fazendo o contorno das costelas. E aí você vai olhar o assoalho pélvico dela também tenso. Então ela está jogando essa pressão às vezes para a coluna, às vezes para os ombros, aumentando a tensão na cabeça e pescoço e deixando aquela respiração cada vez mais curta, porque dentro da barriga já tem muita pressão, não vai descer ar, o diafragma não vai movimentar. Então, quando a gente fala de transferência tensional, é a gente pensar em tirar da onde está em excesso e passar para onde não tem. Mas entendendo essa dinâmica do corpo, desde ali, a região onde você tem o core, né, os estabilizadores internos, quanto para outras regiões do corpo. Por exemplo, pensa numa pelve retrovertida. Como é que está esse assoalho pélvico posterior? Como é que está esse abdômen numa pelve retrovertida? Vocês já pensaram nas posições da pelve? E se você tiver uma antiversão? Como é que está esse abdômen? Está distendido. O assoalho pélvico está aberto, porque os isquios vão abrindo à medida que você aumenta a curvatura da lombar e essa pelve vai para uma pelve em antiversão. O que acontece numa pelve em retroversão? O assoalho pélvico está mais contraído. O que acontece numa pelve em antiversão? O assoalho pélvico está mais distendido, mais difícil contrair. Na pelve em retro, difícil contrair. A tendência é dor, você ter dor pélvica, você tem um padrão típico postural, que é antiversão pélvica e hiperextensão de joelho. Esse é um padrão Nas típico gestantes, né? de gestantes. Mulher com dor pélvica tem um trabalho que chama Typical Pelvic Pain Posture. Avaliou mais de 1.000 mulheres para ver um padrão postural. E aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa que a gente viu um padrão de 50%, 50%. Então, 50% das mulheres tinham uma pelve em antiversão,
as outras 50 tinham a pelve em retroversão. Mas eu tenho observado muito as pessoas na rua e eu tenho achado um padrão de mulheres com retroversão. Eu acho que esse uso de rede social, o celular, faz com que ela vá fazendo cada vez mais essa pelve em retroversão. Vai sentando, vai deixando o corpo mais largado. A postura mais desleixada. Esse abdômen sem ativação, esse assoalho pélvico cada vez mais sustentando aquela sobrecarga, ele não tem movimento, ele tem uma compressão, tem uma tensão que diminui a circulação no local. Então, no momento que você observa a história que está relacionada com hipotonia e hipertonia, no processo de avaliação, você tem que identificar as alterações de musculatura, de padrão respiratório, de resistência da parede abdominal e de assoalho pélvico com aquele quadro clínico. Quais são as alterações de assoalho pélvico que eu encontrei nessa paciente? Essas alterações estão alinhadas, estão de acordo com a postura que eu estou vendo dela? Em todas essas situações, eu posso ter incontinência urinária. Por quê? Porque a musculatura, tensão não quer dizer força. O músculo que não tem espaço para contrair, ele gera menos força. E o que acontece? Qual que é o nosso erro? Nosso erro é achar que reabilitação pélvica é somente fortalecer o assoalho pélvico. Tá fazendo sentido? Tá. Sim. Né? Então, é saber... Opa, deixa eu... Ixi. Eu vou copiar isso aqui e vou passar para lá. Que naquele documento deu alguma travada. Tinha um menino, ele também era mais outro. Vamos ver se dá para continuar aqui. Vamos ver se dá para... Ó. Ah, agora deu. Agora está pegando o som. Ótimo. Vocês estão me ouvindo também, né? Tudo certo. Ótimo. Então, o que acontece? Você só vai conseguir selecionar os recursos para tratamento quando mais adequado, quando você conseguir relacionar a anamnese, a história com o exame físico. E o que acontece? Você precisa ter um padrão para esse exame físico, um padrão para essa anamnese. E isso facilita vocês preencherem o sistema. Tá? Lembra que uma anamnese ela tem que ter aquele cabeçalho, né, o nome, idade da paciente, data da avaliação. Você pode deixar a questão da profissão dela, número de gestações de parto, de aborto, de cesárea, prática de exercícios físicos, qual o tipo de exercício físico, qual a frequência, qual a intensidade, há quanto tempo ela faz e qual é a queixa principal dela. Aquilo que trouxe ela no consultório. Você pode ter uma mulher que perde xixi, tosse, espirra, que a preocupação com a perda na tosse, no espirro,
ela é pequena. Então, no grau de prioridade, ela não é a prioridade master no seu tratamento. O que vai ser aquilo que mais incomoda ela, o que mais aparece durante a semana e o que mais afeta a qualidade de vida dela. Esse vai ser seu foco no tratamento. Ela pode ter uma queixa de tossir, espirrar, perder xixi, mas o que incomoda mais é a urgência que ela tem. Quando vem a vontade de fazer xixi, ela tem que correr para o banheiro, porque essa sensação de que ela vai perder afeta a qualidade de vida dela. Porque ela sente que ela perde o controle da bexiga. E aí eu vou traçar o tratamento para isso. O que eu faço nesse caso? Ela tem incontinência urinária de urgência, que é o que incomoda mais. Às vezes ela perde, mas ela também tem incontinência urinária de esforço. Então, primeiro você foca naquilo que mais incomoda. Primeiro você foca em relaxar para equilibrar o tônus, tirar excesso de tensão da onde tem muito, passar para onde não tem, observando o padrão respiratório, a resposta no abdômen e a postura dela para fazer esse equilíbrio tônico. Vocês estão me entendendo? Da onde vem Sim. esse diagnóstico? É a ideia que vocês comecem a bater o olho na paciente e já perceba, o joelho está hiperestendido, a pelve está em ante, a pelve está em retro, ela tem uma retro mais uma antipulsão, que é aquela postura desleixada, que ela joga o bumbum para frente e senta na pelve com a barriga meio relaxada. A coluna fica meio cifótica, ela larga o peso do corpo como se ela estivesse desabando. É a postura de quem está cansada, que larga o peso do corpo dessa forma. Isso gera tensão. Aonde essa postura está me gerando tensão? Se ela tiver uma pelve mais retro, está gerando tensão mais na parte posterior do solo pélvico, na região do pubo retal, do pubo coxígeo. Se a pelve estiver mais em ante, vai estar tudo mais distendido. É mais difícil contrair. Tem a tendência de perder urina porque tem muito espaço e quando ela tosse, espirra ou faz uma força grande para levantar um peso de um lugar para o outro, aquela pelve que está em ante, ela não sustenta esse aumento de pressão intraabdominal porque está muito longe também. Está muito distendido, tá? Então, o tratamento vai ser determinado sempre por essa anamnese, que você não pode esquecer, uma boa anamnese, sintomas urinários, gastrointestinais, sexuais e músculo-esquelético. O básico disso que eu falei está gravado num outro vídeo, tá? Por isso que eu quero que vocês estudem e comecem a pensar, tá, então eu tenho que incluir isso no protocolo. Eu não vou fazer eletroestimulação e biofeedback de contração para todas as pacientes com incontinência urinária, seja do que for, de esforço ou de urgência. Eu vou adaptar o exercício, o treinamento com biofeedback e eletroestimulação para a necessidade dela. E eu quero que ela entre no consultório, ela tenha uma experiência de percepção antes de ir para a maca. Eu quero que depois que ela saia da maca, ela tenha uma experiência de percepção de como foi o processo de aprendizado do corpo aquele dia. Para que ela saia do consultório, do atendimento, com a ideia daquilo fixado na cabeça do que ela melhorou e do que ela tem que melhorar, para que ela possa levar de um jeito simples e fácil alguma atividade para casa. Mas tem que sempre partir do mais simples. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês pensem nesse roteiro, que vocês descrevam essas etapas de como que tem que ser o tratamento para incontinência urinária de esforço, o tratamento para incontinência urinária de urgência e o tratamento para incontinência urinária mista. Mas com base na avaliação de anamnese e exame físico. Exame físico básico.
avaliação do padrão respiratório, se é um padrão de respiração em que ela usa muito a musculatura acessória da respiração, ela faz muito aquele esforço aqui no alto do peito, esse esforço inspiratório com o uso da musculatura acessória. Se é uma respiração muito abdominal, que ela distende muito o abdômen. Se é uma respiração curta e ela respira curtinho. Então, observar padrões respiratórios. Às vezes você bate ali 1 segundo, bateu, pediu para ela respirar mais fundo, já observou. Vocês precisam treinar isso em todos os pacientes para ficar fácil. Bateu o olho, já sabe fazer uma breve análise. E sabe como orientar, porque você já está ali, ó, fazendo isso há tanto tempo, você bateu o olho, entendeu os sintomas, sabe o que aqueles sintomas afetam a qualidade de vida dela, sabe que você tem que desenvolver uma estratégia para que ela vá mudando hábitos e isso ela persista depois do tratamento. Então, são roteiros básicos que a gente vai montar nesses encontros. Por isso que, por exemplo, eu não sei como é que vocês fazem, vocês até comentaram, mas eu quero que vocês descrevam isso para mim, né? Para ficar mais fácil a nossa comunicação. Ali na situação do metrô, desculpa. Ali na situação, né, do dia a dia dela, né? Opa, desculpa, eu me perdi aqui. Deixa eu só... Isso, que ela vai mudando hábitos, que ela entenda o quanto esses hábitos afetam o tratamento dela, a melhora dela ou a piora dela. Se ela não se perceber, ela não vai conseguir melhorar e persistir nessa melhora. Tá? Vamos lá. Então, eu quero que vocês desenvolvam essa segmentação para começar a desenvolver. A paciente chega, faz quantas sessões de eletro e biofeedback? Como que vocês evoluem ali dentro da eletro do biofeedback os exercícios e as orientações? A paciente sai do consultório de vocês sabendo o que ela vai fazer em casa. Tá? E sempre o mais simples possível, sempre o mais simples possível. Tânia e Nayana, como é que é isso para vocês? Como é que está o entendimento disso? Vocês acham que é possível incluir isso em 30 minutos, né? Ou não é possível? Por mais simples que seja a orientação, seja uma percepção final, a paciente não pode sair da maca, dar um tapinha nas costas dela e ela voltar sem fechar esse ciclo, porque esse ciclo faz toda a diferença para o aprendizado dela e para aquilo que ela vai fazer em casa. E é isso que eu preciso saber de vocês, se vocês conseguem fazer isso ou não. Dá sim, dá para fazer. Dá? A partir do que você disse, o primeiro tempo para fazer a percepção corporal, o tratamento de respiração, depois colocar ela na maca para fazer a eletroterapia e só depois o bio para reforçar o início. Isso, aí a paciente sai da maca, fecha com ela alguma percepção corporal ali e traz a orientação do que ela tem que fazer com aquilo que ela aprendeu em casa. E às vezes, assim, você percebeu no início? Às vezes você faz o mesmo exercício. Como é que você estava no início? Tudo isso que a gente fez aqui. Agora, levanta, repete aquele exercício que a gente fez no início. Como que você percebeu que você melhorou? Que você mudou? Então, você vai levar isso para casa. Você vai fazer esse devagar em casa. Uma vez no dia. Poucas repetições. A gente começa com 5 minutos. Que ela vai ter que reservar um período de 5 minutos no dia a dia dela para fazer um pequeno treinamento, seja de percepção postural, de respiração, de ativação do abdômen, de ativação do assoalho pélvico,
seja de contração efetiva, de contração e relaxamento desse assoalho pélvico, tá? Eu gosto de só evoluir no treinamento de contração e relaxamento, do contrai e relaxa, depois que ela conseguiu perceber a sua postura ao longo do dia e perceber um melhor alinhamento postural, como que está o abdômen, como que está o assoalho pélvico, como que está a postura dela ao longo do dia. Só depois que ela passou uma semana se percebendo e trouxe essas observações, é que eu vou incluir o treinamento de contração. Mas se ela faz uma boa contração, eu já trago a percepção da postura com a contração junto na primeira semana, entendeu? Entendi. Por isso que depende de cada paciente, é por isso que a gente precisa adaptar as pacientes que a gente atende, tá? Senão fica um protocolo igual para todo mundo. E o que a Carol deixou claro? A paciente evoluindo, fazendo as sessões, é vocês fazerem um programa, às vezes de uma ginástica, porque a paciente não tem mais necessidade de biofeedback, que pode ser feito em dupla, em trio, dependendo do nível daquela paciente, entendeu? De entendimento. E é uma forma de dar seguimento a longo prazo. Porque o que acontece? Se ela para de ter estímulo naquela região do assoalho pélvico, ela vai voltar a ter perda de urina. Aquele músculo vai voltar a enfraquecer. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Então tá. Oi? Acho que é o bebê dela falando. Ai, tá, tadinha. Acho que dá para trazer também, Liris, até para pacientes com vaginismo, né? Que a gente fica muito ali fechado, habituado em só liberar a musculatura, só relaxar. Dá para a gente fazer essa parte também, né? Esse raciocínio é o que eu estou passando para vocês, é o que eu faço, esse raciocínio é que eu faço na clínica em 1 hora, tá? É, na verdade, trazer o mesmo raciocínio com menos exercícios, mas não perder essa linha de raciocínio dela chegar, fazer um movimento, fazer uma percepção, depois ir para a maca, construir essa imagem do que mudou, como ela estava antes, para como que ela fica depois, fechar a saída dela dali do atendimento com algo que ela vai fazer em casa. Isso é uma estrutura básica, que é isso que funciona, tá? Porque a ideia, que assim, vocês têm bastante paciente, né? Vocês têm que mostrar o resultado também. São 30 sessões que faz pelo convênio. O convênio paga as 30 sessões. Então, vocês não têm muito tempo de cada sessão, mas vocês têm um período longo. Então, dá para estruturar o passo a passo, bem segmentado, devagar, para ele aprendendo, incluir aquilo no dia a dia. E ela vai trazendo, você vai orientando, vai adaptando essas orientações para casa de acordo com as necessidades e dificuldades que ela tem. Então, você não tem muito tempo, mas você tem um processo de 30 sessões que você pode fazer. É diferente de mim. Eu tenho de 10 a 12 sessões para melhorar a paciente com incontinência urinária, para trazer um benefício para ela, que depois ela faça uma manutenção. Você já tem 30 sessões, entendeu? Entendi. Então, vocês conseguem espaçar aquilo que eu faço em uma sessão, talvez vocês vão fazer em 3. Mas vocês têm 30. É isso. E esse mesmo raciocínio, porque a fisiopélvica virou muito colocar o paciente na maca e usar aparelho. Só que isso não conecta com a necessidade e as dificuldades dele e acaba não mudando o comportamento dele e ele tendo essa melhora a longo prazo, porque fica só na técnica vaginalista ali, entendeu? Ele não integra isso com a mente dele, com o corpo, com quem ele é, o assoalho pélvico, o abdômen, a postura, a respiração, continua segmentado do corpo, desconectado dele. E o que é mais interessante
da fisioterapia pélvica, é que a fisioterapia pélvica traz essa conexão da mulher com o feminino, com a sua região íntima. Imagina como que é a história da maioria das mulheres. Imagina vocês, se vocês não fossem fisioterapeutas pélvicas, vocês acham que vocês iam conhecer a região íntima de vocês como vocês conhecem? Não. Não. Quantos fisioterapeutas que a gente não conhece, que a gente fala de fisioterapia pélvica, eles não conhecem, não sabem o que a gente faz. Por exemplo, lá na clínica, eu tenho um osteopata e um rolfista que trabalha comigo. Eles não sabiam que eu tocava o períneo, que fazia massagem lá. Entendeu? Então, às vezes, o desconhecimento não é só do público leigo, é também dos profissionais da nossa área. Tá? Por isso que quando a gente traz essa conexão para o paciente, vai fazendo mais sentido, ele consegue manter longo prazo e ele vai falar para outras pessoas. Hoje, o que uma paciente falou para mim, falou, Liris, esse negócio é bom para qualquer pessoa, qualquer mulher. Toda mulher tem que ter uma aula dessa que você está me dando. Porque a gente não conhece o nosso corpo. Eu falei, exatamente. A gente não tem uma cultura que ensina a gente a se cuidar. E ali, quando você está com uma mulher, com um homem também, né? É uma oportunidade de olhar para a região íntima, não só quando vai fazer xixi, cocô e vai ter sexo. Entendeu? É olhar para essa região com mais respeito, porque é uma região sagrada. E por que é sagrado? Porque a vida é gerada no que está ali na pelve. Quando a mulher sofre um trauma, alguma coisa, o que isso vai gerar na vida dela? De problema? Para o resto da vida. Trava a vida da pessoa para o resto da vida. E fica ali registrado na pelve, às vezes na forma de um sintoma. Por exemplo, uma paciente que, acho que eu comentei até com quem estava comigo na terça-feira. Uma paciente falou para mim, Liris, na hora que eu tive um estalo de que a minha urgência era a cobrança do meu irmão comigo, porque eu tenho um ritmo diferente dele, e aí eu comecei a sentir essa urgência e nada estava melhorando essa urgência, mas eu tive tive uma intuição de que era a minha relação com meu irmão. Eu entendi isso, o sintoma melhorou. Eu não perco mais xixi, não tenho essa urgência mais de chegar no banheiro, porque senão eu achava que ia perder, eu não sinto mais isso. Então, é tão importante o que a gente faz, porque o que a gente faz, ninguém vai fazer com aquela mulher. Vocês podem ter certeza disso. Tá fazendo sentido para vocês? Assim. Tá? Demais. E aí as pacientes falam para outras mulheres. E a gente tem que sair dessa coisa de que a gente trata só sintoma, tá? O nosso trabalho é muito mais profundo do que só tratar sintoma, porque senão ela melhora do sintoma e sai da físio. Né? Olha a potência que vai ser se vocês puderem fazer um acompanhamento de pós-tratamento numa ginástica íntima, numa ginástica pélvica. Você mistura movimento, que você trabalha a sexualidade, acaba virando um grupo em que cada uma pode falar um pouquinho dela, do que sente, do que está melhorando, das percepções que vêm. Olha que fantástico que é isso. Né? Oportunidades vão só aumentando para a gente, porque a gente vai realmente se vendo nesse lugar desse cuidado com essa mulher.
Cuidado com a mulher, cuidado de cuidar de mulher. Esse cuidado feminino, amoroso, acolhedor, dessa escuta afetiva, dessa escuta que tem toda uma empatia. E aí, o que que acontece? O que que acontece com os exercícios? Quando você pensa em exercício para incontinência urinária, primeiro é perceber a tensão, é essa transferência tensional, tá? Aí você vai trazendo percepções de alinhamento postural com contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Se isso reflete no abdômen, quando você larga a postura, você percebe o que perdeu ali no abdômen, no assoalho pélvico, volta, ativa a postura, sente a diferença. Isso tem que fazer parte do treinamento de vocês. E essas percepções têm que vir posturas básicas, primeiro, que é deitado, sentado, em pé. Dentro das posturas básicas, eu tenho os pontos chaves, que são os pontos de apoio. Deitado, sacro, pelve neutra. Sentado, ponto mais pontudinho dos isquios. Em pé, os pés. Como que eu trabalho as percepções? Posso trabalhar com bolinha na região do sacro, se eu estiver deitado, para sentir aonde está o osso, saber para onde eu jogo peso em cima desse osso do sacro. Mas eu tenho que sentir. Eu posso tocar a região do sacro para sentir aonde é, como que eu percebo isso. Se eu estiver sentada para trabalhar os isquios, também posso tocar um isquio de um lado, um isquio do outro. Posso mexer os isquios numa superfície mais firme da cadeira onde eu estiver sentada. Posso movimentar a pelve diante, de reto, percebendo o movimento desses isquios. Tudo que trabalha percepção, a imagem daquela região do meu corpo que está chegando no meu cérebro, para o meu cérebro reconhecer aquela região melhor. Os pés, posso fazer transferência de peso nos pés, dedo, calcanhar, movimento circular do pé, transferência de um lado para o outro, de peso no pé, brincar um pouco com isso para perceber melhor essa conexão dos pés. Uma boa conexão dos pés, ela traz toda uma ativação do abdômen. Traz toda uma ativação do abdômen. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, se você faz o exercício com esse apoio firme dos pés, vai ter toda uma ativação interna que melhora a função dessa musculatura. É muito melhor trabalhar o core, sabendo para onde você... O core que eu digo, os estabilizadores internos, sabendo para onde você joga o peso, do que você ficar focando só no abdômen, naquele fechar o zíper da calça. Peraí. Tá. É porque eu tenho percepção de core só abdômen. Lá do curso de Pilates, que a gente trabalhava o core só no abdômen. Como é que tu trabalha em pé sem trabalhar? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu aprendo aonde eu jogo o peso do meu corpo, já vem uma resposta de ativação do abdômen e do assoalho pélvico, sem eu precisar necessariamente contrair o core, colocar o foco no core. Ele já vem com essa ativação, ele já começa a aparecer aquela musculatura. E o que é esse jogar o peso do corpo no lugar certo? É o ponto-chave, é o ponto de apoio. É para onde eu jogo o peso do meu corpo quando eu estou nessas posturas. Certo. Por exemplo, se eu estiver deitada, membros inferiores fletidos, pés apoiados no chão, na maca, na abertura do quadril, da articulação coxofemoral. Tá? Se eu posicionar minha pelve numa posição neutra e eu imagino que eu transfiro o peso da minha perna para o meu sacro, quer dizer, o meu sacro fica pesado, a minha perna fica leve, mas eu não faço uma retroversão,
eu mantenho a pelve neutra, eu vou sentir os músculos do abdômen por dentro e do assoalho pélvico contraindo um pouco. Eu não contraí o abdômen, ele veio só porque eu soltei o peso no sacro, mas eu tenho que manter a pelve neutra, não faço uma retroversão. Tem que tomar cuidado com isso, porque se no momento que você traz o peso da perna para o sacro, a tendência do sacro é fazer a retro, você não. Você tem que manter o sacro pesado e uma leve curvatura na lombar. Vai diminuir a curvatura na lombar quando tiver a ativação da musculatura do abdômen, mas você não fez uma retroversão. Isso está confuso para vocês? Não. Dá para visualizar. Quando eu estou sentada, que eu imagino que os meus isquios vão na direção do centro da Terra, eu vou empurrando os isquios para baixo como se eles fossem raízes que vão entrando na Terra. E aí, o que acontece com o meu topo da cabeça? O meu topo da cabeça continua crescendo. E os pés vão se firmando. Não, desculpa, os isquios vão se firmando. Então, eu crio essa oposição dos isquios com o topo da cabeça. Quando eu faço essa oposição, meu abdômen já vem contraindo, o meu assoalho pélvico vai sendo puxado pelo meu abdômen. Na posição em pé, eu não estendo todo o joelho, eu mantenho o joelho meio em semiflexão, mantendo o melhor alinhamento da coluna sem manter uma pelve em retro ou em antiversão, o mais alinhada possível. E se eu fecho um pouquinho os olhos e vou transferindo o peso para frente e para trás do pé, melhora a percepção do meu pé, para que eu sinta esse pé pesado no chão. Então, a gente até repete isso com o paciente. Sente os pés pesados, pesados, pesados. Sente os pés pesados, pesados, pesados. Vai soltando o peso dos ombros, soltando o peso do corpo nos pés. Os pés vão ficando pesados, pesados. Não estica todo o joelho, não deixa o joelho hiperestendido. Os pés pesados, 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 a cabeça leve, leve, crescendo. Se você gera a sua posição, os músculos do abdômen e do assoalho pélvico já vêm para dentro com essa ativação. Você não precisou contrair lá, só de gerar a oposição, o músculo já vem. E quando a gente joga o peso do corpo nos pés, vai empurrando esse pé no chão, vem mais contração do abdômen e do assoalho pélvico, sem você precisar ficar pensando nessa contração. Aí, Tá mais automática, né? Para ela não ficar pensada. exatamente. Ela coloca o foco no pé para sentir o abdômen e não ficar pensando em empurrar o umbigo nas costas, por exemplo. Mas no de empurrar o peso do corpo num ponto-chave, essa musculatura do abdômen já vem. Aí, se ela já veio, depois o próximo passo é trazer um pouquinho mais de forma consciente essa contração. Primeiro, ela vem de forma mais automática, só por uma reação do corpo, de jogar o peso num ponto específico. Essas respostas já vêm de forma automática, tá? Então, vocês estão entendendo que a gente dá atenção específica para o assoalho pélvico que está dentro desse cilindro dos estabilizadores e está dentro desse corpo. E você vai ter que mexer nessa dinâmica do corpo para ter uma melhor resposta desse assoalho pélvico. Lembra que toda tensão aqui tensiona lá. Se eu vou respirando e soltando a tensão daqui, eu vou tendo mais percepção da contração lá embaixo. Enquanto estiver tenso, eu não tenho muita percepção de contração. Se eu dou a noção do que é a tensão e ensino a relaxar, ela vai perceber melhor essa contração. Tá fazendo sentido? Tá sim. E aí, na sequência, o ideal é a gente evoluir para variações de postura. Variações de postura é ponte, gato, ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé, e aí os abdominais na bola, e a questão do... como se fosse um gato na bola. E aí a gente vai fazer a extensão do tronco.
Então, as posturas básicas é um treino básico, que a gente já vai trazendo bastante percepção. Depois, quando a gente traz os movimentos e a repetição do movimento, ela já intuiu aquele movimento de forma rápida, porque você treinou as percepções dessas respostas rápidas, com a postura, com a respiração. Então, ela consegue trazer isso para essas variações de postura, tá? O que acontece nas variações de postura? Eu posso trazer o alinhamento da coluna, o afastamento do ponto-chave com o topo da cabeça, também, dependendo da postura. Eu vou sentir essa ativação do abdômen, e quando eu solto o ar, mantendo a postura, eu contraio quando eu solto o ar. Eu puxo o ar, eu só mantenho a sensação de autocrescimento. Quando eu solto o ar, eu cresço mais, empurro mais o ponto-chave e trago a contração junto com o movimento, com esses movimentos e com a expiração. O soltar o ar vem com contração. O inspirar vem com manter aquela tensão de base, o tônus, tá? E aí, na sequência, eu trabalho equilíbrio. Exercícios variados de equilíbrio vão trazer mais respostas automáticas para essa musculatura, tá? Então, você tem que treinar essa musculatura de equilíbrio um pouquinho no final da sessão também, para que ela saia da fisioterapia com esse estímulo ali acordado, de sentir, de perceber essa ativação, essas respostas automáticas. E o trabalho de equilíbrio é o que desenvolve mais essas respostas automáticas. Fez sentido? Fez sim. Sim. Fez. Aí o que acontece? Só. Aqui a questão dos exames, né? Às vezes, refazer as avaliações ao longo do processo. Você pode ser uma avaliação com biofeedback. No caso, alguns dispositivos, até o cone vaginal é uma forma de você avaliar. À medida que ela evolui, ela segura um cone mais pesado, ela faz exercício com um cone mais pesado, tá? A questão do ultrassom é que a gente vê melhor no ultrassom as respostas musculares, como que está acontecendo essa contração muscular e a distribuição de pressões. Então, quando melhora, a gente consegue ver a biomecânica desta melhora e faz uma análise disso. Então, cada vez mais o fisioterapeuta está sendo incentivado a comprar os aparelhos de ultrassom, tem de tudo quanto é preço, tá? E tem aparelhos bons a um custo bem reduzido, para que a gente possa incluir o ultrassom na avaliação e também no treinamento. Por que no treinamento? Porque ela vai ter a imagem para acompanhar o treinamento dela. Então, a gente faz um biofeedback com ultrassom. Você já ouviu falar disso? Ainda não. Sim. A gente, A com gente o teve um uso do professor. bio, não. Oi? Com o uso do bio, ainda não. Ele serve como um biofeedback, não é que a gente usa junto, ele serve como um Ah, biofeedback. tá. Você Entendi. tem um jeito certo de você visualizar as contrações. Dependendo da posição, você vê várias estruturas de formas diferentes. Então, você vai ter o movimento da uretra, o movimento da vagina, movimento do assoalho pélvico mesmo, movimento das camadas de abdômen, o aumento de pressão intraabdominal durante o exercício, você vê o movimento que isso faz no assoalho pélvico. É fantástico. E você tem graus dessas alterações para calcular. Tá? Então, é uma medida que está sendo expandindo o fisioterapeuta para ele poder usar essa técnica. Tá? E os médicos entendem que eles não sabem fazer ultrassom musculoesquelético. O que acontece? A parte da educação, ela
Então, um protocolo, um bom protocolo, tem que ter aquela parte básica de avaliação, anamnese, os pontos principais da anamnese, né? Que aqueles dados principais que você vai ter no início da ficha de avaliação, depois sintomas urinários, sintomas gastrointestinais, sintomas sexuais e sintomas musculoesqueléticos. Aí você vai para a avaliação física. A avaliação física não é só uma avaliação do assoalho pélvico, inclui a avaliação de postura, do padrão respiratório e das respostas de abdômen, tá? Durante o aumento da pressão intraabdominal e a relação abdômen e assoalho pélvico. Aí você vai para o tratamento, para o uso da eletroestimulação, do biofeedback, aonde você pode ir incluindo aí na sua evolução os exercícios de postura básica, deitado, sentado, em pé, posturas básicas, apoio nos pontos chaves de cada postura, sempre associado ao melhor alinhamento postural, ao alto crescimento da cabeça, e a gente sente a diferença no abdômen e no assoalho pélvico. Sai da postura, percebe o que você perdeu, é uma ótima forma de ensinar de um jeito fácil, simples. Tá? E, por último, o que tem que fazer parte... Ela pouco foi. Oi? Trovão foi. É o bebê dela de novo. E, por último, o que tem que fazer parte... Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a gente tem que sempre pensar na mudança de hábitos, tá? Ou fazer workshops na clínica que traga pessoas para entender o quanto isso afeta a qualidade de vida, os hábitos, como isso é importante, o que mudar de hábito, né? Cartilhas que você possa orientar o paciente de vocês, tá? Posição para evacuar, posição para micção, ingesta de líquidos, as idas ao banheiro, os alimentos que irritam a bexiga, tem que fazer parte das suas orientações educacionais. A forma correta, né? De fazer cocô, de fazer higiene. Quando eu comecei a explorar isso nas pacientes, eu percebi que muitas mulheres lavavam dentro da vagina. E usam muito sabonete íntimo na região da vulva. Então, a gente tem que orientar nesse processo de educação e aí escolher a forma que vocês vão fazer isso para padronizar, né? A gente pode até desenvolver isso juntas, mas eu acredito que vídeos, áudios, cartilhas podem fazer parte dessas orientações, tá? Para facilitar para o paciente, certo? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês... Eu vou dar uma organizada aqui nesse conteúdo. Eu já compartilho com vocês o link do Google e eu quero que vocês pensem com base nessa estrutura que eu passei aqui, que é o básico daquilo que... O que não pode faltar numa sessão para ficar um protocolo perfeito, sabe? Um protocolo que tá menos tempo, mas um protocolo que engloba tudo, que eu coloco tudo aquilo que tem numa sessão de mais tempo, tá? Certo? Eu quero que vocês pensem nessas estratégias, o que vocês fariam no protocolo para incontinência fecal, depois dor pélvica, depois prolapso e vaginismo. A princípio isso, eu não coloquei gestante aqui, tá? Gente, vocês podem me mandar um documento disso. Discute entre vocês, escreve o material e me manda, sabendo que tem esses 4 passos no protocolo. A questão da identificação dos sintomas, né? As avaliações, o que vai fazer de acordo com aquilo que vocês avaliam, a questão do diagnóstico, né? Dos exames, também uma questão do diagnóstico de quanto em quanto tempo vocês acham ideal estar reavaliando como um padrão, tá? E o que vocês podem trabalhar de prevenção, de educação em saúde, naqueles casos específicos. O que vocês fariam e como vocês fariam, tá? Então, isso tem que estar no protocolo de cada uma dessas patologias aqui.
Então, eu vou só dar uma organizada, amanhã eu posto no grupo lá e posto a Sim. gravação também para vocês, Tá certo. tá? Tá Então, ótimo. assim não fica, olha, 1h30 não foi cansativo, Foi não. né? Foi gostoso, é muita informação e traz uma visão para vocês de um pouco mais de globalidade e de sair da maca e de sair daquela coisa de que a pessoa só vai na físio, faz na físio e não precisa fazer nada em casa, tá? Desinfetar o atendimento, né? Exatamente. E esse raciocínio de evoluir nos exercícios, esses exercícios, eles fazem parte de uma ginástica pélvica. Você pode trabalhar, depois que eles têm alta, eles podem manter numa sequência de exercícios fluidos, que vai trabalhar um pouco de tudo, como uma ginástica mesmo, Uhum. tá? E isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu passo o relatório amanhã, faço tudo isso, passo a gravação da aula. Vocês têm o final de semana, a gente marca para a semana que vem um plantão de dúvidas e me manda esses protocolos para eu olhar e ao longo da semana a gente pode marcar uma data para vocês me entregarem isso como uma tarefinha mesmo de escola, tá? Tá ótimo. Né? Porque, que nem eu falei para Carol, vou fazer as meninas pensarem junto, né? Porque quem conhece Claro. a realidade de vocês aí é vocês. Eu só imagino aqui, né? Então tem que ser uma coisa que faça sentido, que é possível aplicar, que vocês tragam aquilo assim, não, isso fez sentido, a gente vai evoluir dessa forma, né? Então eu não simplesmente só vou fazendo biofeedback, eletroestimulação e no final eu passo o exercício que a pessoa pode fazer, sem trabalhar, entendeu? Só explico para ela o que ela vai fazer, sem despertar isso nela. Certo? Fechou, meninas? Espero que não tenha sido Fechou. chato para vocês, que não tenha sido perda de tempo, tá? De forma alguma. Olhem o material, deem uma lida, a gente tem uma semana. Semana que vem para tirar dúvidas vai ser muito importante. Eu vou ver uma data certinho. E aí, mas se desse para a gente participar, de repente na quinta-feira mesmo, né? Ou sexta-feira, se mais pessoas conseguirem participar na sexta, eu faço na sexta da semana que vem, porque na terça e na quarta eu não vou poder. Para mim, é o dia mais tranquilo. Que dia? Sexta? Na quinta. Quinta, tá. Quinta, Quinta-feira. para mim, também não é ruim. Aí eu fujo da casa da sogra e fico aqui com você. E meu marido tá lá. Gente, aqui tá uma situação muito complicada. Minha mãe tá com Alzheimer, o pai dele com Alzheimer e a mãe dele com Parkinson. Você acredita nisso? É, Nossa. Eu falo a gente cuidando dos velhinhos. E tem dia que eu não aguento, cara. Não aguento. Conheço bem essa realidade aí do Alzheimer. É complicado. um para cuidar de todo mundo e ninguém para cuidar da cuidadora. Não, É. e o que que acontece? A minha sogra, que tá com Parkinson, ela não toma remédio. Ela não. é, E o Parkinson tá piorando, ela tá cada vez mais rígida. Ela levou, essas últimas semanas, ela levou uns tombos, gente. Assim, dura, inteira, sabe? Sem reflexo nenhum. É complicado. Difícil. Sabe? É difícil. E aí, o que que acontece? A gente é da área da saúde, a gente vê as coisas erradas e quer corrigir. Então, eu não posso passar por cima do meu marido e não posso passar por cima das irmãs dele. Você entende? Então tem que me segurar. Uhum. Que é, Mais difícil ainda. porque eu não posso. E eles têm que ir atrás de profissionais, de gente para fazer as coisas, porque santo de casa não faz milagre. Quando a gente quer fazer, a gente nunca é valorizado. Pelo contrário, sempre as pessoas vão desmerecer o que a gente faz. Então eu já decidi que eu não faço nada. Só espera, tá ótimo. E Mas é rezo. o melhor, evita a fadiga, evita a briga, evita a discussão. Aí no Então, que precisarem, tá plena com todo mundo. exato, Aí exato.
E o mais importante é que eu tenho que dar assistência para o meu marido, porque ele é uma pessoa muito sensível, né? E, e ele tá tendo que cuidar de tudo, sabe? E vendo o pai dele tá evoluindo muito rápido, porque ele tem diabetes muito alta, então a diabetes sobe, ele tem que ser internado no hospital quase coma diabético. Meu Deus. Da última vez ele foi com 800 de glicemia, ele não lembrava quem era a esposa dele. Meu Deus, bicho. A diabetes boa para ele é 300, cara. Nossa. O rim tá falhando. Aí fez uns testes aí, tá com glicose no cérebro. Eu falei, também tá explodindo de diabetes, né? Mas não é fácil, não. Mas a gente tem que seguir com fé e fazer o que a gente pode, né? Então, os nossos encontros de quinta, para mim, é um alívio também. Pelo menos A nessa minha quinta-feira. Tá, então eu aviso lá no grupo, depois que eu passar as informações, que a gente se vê na quinta da semana que vem, tá? Ótimo. Para mim tá perfeito. Plantão de dúvidas, mas falem entre vocês com esse roteiro, vão pensando, né, nesses protocolos, tá? Certo. Criar o hábito de conversar entre a gente. Isso, porque vocês vão precisar, sem a Carol, vocês vão precisar disso. E se vocês não É uma coisa que a gente não faz lá, né? Uma reunião fazer, científica, exato. mensal, algo do tipo, né? Até se Para vocês quiserem me compartilhar. incluir, até que numa fase, se vocês quiserem me incluir nessas reuniões para eu estar acompanhando e ajudando vocês, tamo junto, tá? Certo. Maravilha. Beleza? Tá? É só Sim. fazer, Tá certo. tá bom? Um beijo. Beijo, Liz. Boa Obrigada. noite. Beijo, boa noite. Maravilhosa aula. Tchau. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau.